Na sua opinião, que características deve ter o governante ideal? E aí galera, bem-vindos ao canal Felinista. Eu sou Feline, professora e doutoranda em filosofia, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma teoria muito interessante de Platão, que é a teoria da polis ideal, né? Ou então a relação entre a alma e a política de Platão, enfim, essas coisinhas que são assuntos super importantes para o Enem, super interessantes para a nossa vida. E se você conhece alguém que vai prestar ou o Enem ou algum vestibular, por favor, eu peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas. Afinal de contas, além de ajudá-los, né, porque é um assunto muito comum nesses concursos, também vai ajudar o canal a chegar cada vez mais longe. E se você já é inscrito, já sabe que esse vídeo vai ser super legal, ele vai te ajudar a entender muito mais as teorias filosóficas. Então, por isso, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário e vem fortalecer o canal Felinista. Bom, então para a gente começar a falar sobre a teoria de Platão, a gente precisa lembrar de um assunto, né, que a gente já tratou aqui no canal, que é sobre a teoria das ideias. Platão tem uma filosofia bem formada através de ideias bastante hierárquicas, né? Como assim? Nós temos então, na teoria das ideias de Platão, um mundo das ideias e um mundo sensível, sendo que o mundo das ideias, ou o mundo inteligível, ele é um mundo superior ao mundo sensível. Esse mundo onde vão estar as formas perfeitas, eternas e imutáveis, das quais só aí que nós vamos conhecer a verdade. O mundo sensível seria uma cópia, né, do mundo inteligível, seria a sombra do mundo inteligível e, portanto, um mundo imperfeito, de sombras, de formas imperfeitas, de formas finitas e, portanto, não é ali que vai estar o conhecimento seguro sobre a realidade. Da mesma maneira, o Platão vai trazer essa hierarquização para a sua política, tratando da noção de que existem almas mais aptas ao pensamento filosófico e almas menos aptas ao pensamento filosófico. Da mesma maneira, vão existir aqueles que precisam ser guiados e aqueles que devem guiar. Então, por isso, a teoria política de Platão ela surge como uma consequência da teoria das ideias, ou vice-versa, na verdade, né? Afinal de contas, é super necessário para a gente pensar a teoria das ideias, quem seria, afinal de contas, o governante ideal e o possuidor desse conhecimento, né, das formas unas, eternas e imutáveis do mundo inteligível. A pergunta que vai ficar, então, no Platão é a seguinte, né? Se aqueles que não detêm o saber governarem, quantos Sócrates serão mortos? Bom, Platão ele vai lançar essa reflexão, afinal de contas ele quer fazer uma crítica à democracia ateniense, a democracia que matou o seu mestre. Afinal de contas, a democracia ateniense ela vai ser formada, né, por muitos discursos retóricos e sofistas que vão ser discursos muito pomposos, bonitos, para convencer, para gerar adesão numa maioria, mas não necessariamente fundados na verdade. E para Platão, a sabedoria e o conhecimento da verdade seria muito importante para saber governar. Então, por isso, para Platão, seria necessária uma formação de uma elite intelectual que pudesse, então, governar, de fato, com sabedoria. E por isso ele vai pensar num sistema educacional que se chama paideia. Nesse sistema educacional, as pessoas se formariam através das suas capacidades naturais e também seus interesses naquelas funções das quais elas iriam ocupar nessa cidade ideal. Lembrando que a cidade ideal ela não aconteceu, vai ficar só nessa noção de ideia mesmo, né? Não é a política como ela é, mas como ela deveria ser. Isso então é o que a gente entende como uma política idealista. Nessa cidade ideal, então, nós teríamos uma divisão de classes, onde eu teria os produtores, aqueles que vão produzir os bens necessários à sobrevivência, os guerreiros, que são aqueles que vão defender a cidade, e os filósofos, que devem ser aqueles que vão governar. Os filósofos são os que ficam mais tempo nesse processo educacional, que é a paideia, e vão estar mais preparados a governar, afinal de contas, eles conhecem ideias oriundas apenas do mundo das ideias, como as ideias de justiça, de bem, de verdade, e que seriam super necessárias ao governo da cidade e principalmente a formação de uma sociedade verdadeiramente justa. Portanto, na política de Platão, o governante ideal será o filósofo, o rei filósofo. Mas mesmo que a gente esteja falando de rei filósofo, não necessariamente é uma monarquia. O ideal é a gente falar que a política de Platão se constitui numa sofocracia,
Por que sofocracia? Esse sofo aí, né, do inicinho da palavra, significa, vem, né, de Sofia, que é sabedoria, que cracia poder. Então, portanto, o sábio deveria deter o poder. A partir disso, então, Platão propõe uma investigação sobre a alma humana, porque assim a gente saberia aqueles que são mais aptos a governar. Assim como a cidade é dividida em 3 classes, para Platão a alma também é dividida em 3 partes, a famosa tripartição da alma. Seria em alma concupiscível, em alma irascível e alma racional. A alma concupiscível seria aquela, né, apetitiva, voltada aos nossos desejos. A alma irascível seria o nosso lado emocional. Então, a alma concupiscível, ela é bem, dá pra gente comparar com a classe dos produtores, afinal de contas, vai ter muito a ver com aquilo que é necessário, inclusive ao nosso corpo, para a sobrevivência. Então, buscar o alimento, por exemplo, né? Sentir fome, sentir sede, sentir sono, sentir frio, sentir calor, enfim. São essas relações, inclusive, com as sensações corpóreas. A alma irascível, ou então emocional, ela vai se referir, então, aos aspectos emocionais, a alegria, amor, tristeza, ódio, enfim, todas as emoções. E as emoções, elas têm muito a ver com o aspecto de autodefesa, né, do ser humano. Então, por isso que seria essa autodefesa relacionada também, né, à classe dos guerreiros, que seria a defesa da cidade. Então, a gente pode fazer essa relação entre a alma irascível e a classe dos guerreiros. Lembrando que para Platão, o ser humano não deve ser guiado pelas suas emoções, afinal de contas, se assim ele for, ele vai ficar como no barco à deriva em plena tempestade. Então, por mais que as emoções elas sejam importantes para a autodefesa, né, então, do indivíduo, o indivíduo não pode se guiar pelas emoções, ele tem que se guiar pela razão. E por fim, a alma racional, onde vão estar as ideias do mundo das ideias, né? Onde vai estar, então, a verdade. E são aqueles que vão ter, então, né, uma tendência a mais para essa alma racional que serão capazes de governar e serão, por sua vez, os filósofos. Então, através dessa divisão das almas e também, né, do pensamento acerca do sistema educacional para Platão e da própria divisão de classes na filosofia política platônica, que a gente pode falar, então, daqueles que seriam os mais aptos a governar e que, na visão do Platão, será o filósofo. Então, por isso, a organização política do Platão é dividida nessas 3 classes que vão ter relação com a tripartição da alma e a partir disso a gente pode dizer quem são aqueles que são os mais aptos a governar e que, na visão de Platão, serão os filósofos. E para você, quais seriam as características do governante ideal? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que mais você gostaria de ver aqui no canal. E além das características do governante ideal, eu quero saber o que você pensa a respeito. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, porque tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito. Então, por isso, vem fortalecer o canal Felinista, fazer a gente ir cada vez mais longe. Um super beijo e até uma próxima!